Senhor presidente, nobre deputado Eli Borges, senhores deputados, senhoras deputadas, venho à tribuna desta casa para tratar de um assunto extremamente preocupante para diversos municípios do estado de Sergipe. Está ocorrendo em nosso estado, em alguns municípios importantes, uma ação do Ministério Público do Trabalho visando a fiscalização em um dos segmentos da agricultura familiar que sustenta a economia de diversos municípios. A exemplo do município de São Domingos, no estado de Sergipe, o município de Campo do Brito, o município de Lagarto, o município de Itabaiana, e falo aqui, senhor presidente, da problemática das casas de farinhas. Lá no meu estado de Sergipe, nesses municípios, para que vossas excelências tenham ideia, em alguns desses municípios, 70% da economia, da geração de emprego, vem dessas casas de farinha, da farinha de mandioca, em que famílias de agricultores têm a sua, podemos dizer assim, própria indústria, na sua propriedade rural. São indústrias artesanais em que essas famílias produzem a farinha e comercializam para o Nordeste inteiro, e acho que até para o país inteiro. São municípios importantes no nosso estado e que estão em pânico com essa ação do Ministério Público do Trabalho, que visa o fechamento dessas pequenas indústrias, dessas indústrias artesanais, podemos dizer assim, e isso tem preocupado muito a população desses municípios, e eu faço aqui um apelo diante dos parlamentares e um apelo aqui desta tribuna para que essas ações do Ministério Público do Trabalho tenham o intuito de educar, de promover a adequação dessas pequenas indústrias, mas o fechamento será o assassinato da economia de milhares e milhares de famílias que vivem dessas pequenas indústrias. O município de Lagarto, o município de São Domingos, Itabaiana, Campo do Brito e tantos outros municípios pequenos que vivem da comercialização e da produção da farinha de mandioca. Eu que tenho uma ação muito forte no interior do estado, que visito todas as semanas, todos os fins de semana, visito os municípios do interior do meu estado. Sei de perto o quanto é importante, presidente desta sessão, deputado Eli Borges, essas pequenas indústrias para a economia do interior sergipano. Então fica aqui o nosso apelo para que o Ministério Público do Trabalho, os órgãos ambientais, entrem em um entendimento, construam um entendimento com as prefeituras municipais, com todos os entes que possam colaborar para o fortalecimento dessa atividade que é tão importante na nossa economia. O fechamento e as ações de fiscalização que estão ocorrendo nesse exato momento no estado de Sergipe está causando um pânico muito grande para essas famílias e afetando a nossa economia, afetando diretamente a economia desses municípios. E eu faço aqui um apelo através da tribuna da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que a gente construa, através das autoridades, senhor presidente, esse entendimento, e que a gente fortaleça a produção das casas de farinha de Sergipe, não o fechamento dessas pequenas indústrias. Então, fica aqui o registro e, desde já, agradeço a Vossa Excelência pelo tempo. Muito obrigado.